Que Luciano Juba será jogador do Bahia a partir de setembro de 2023, a gente já sabe, né, galera? O jogador tem um pré-contrato assinado com a equipe de Salvador e sim, vai representar o Bahia a partir de setembro, tá? Agora, se ele vai poder jogar este ano ainda pelo Bahia, no Campeonato Brasileiro da Série A, aí é outra conversa, tá? O Bahia explica que sim, tem uma brecha aí no regulamento, que sim, o Luciano Juba poderia ser inscrito e jogar pelo Bahia esse ano. O Sport alega que não. E o executivo de futebol do Sport, Jorge Andrade, em entrevista ao podcast O Campo Fala, ele trouxe aí algumas informações bem interessantes, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Dá só uma olhada nessa tweetada do Jonathan Cavalcante. O tema Luciano Juba causa muita polarização no ambiente das redes sociais, devido a uma espécie de guerra fria entre Sport e Bahia pelo controle da narrativa. No podcast O Campo Fala, o executivo Jorge Andrade falou sobre o entendimento jurídico que o Sport possui sobre o caso. Sendo assim, dá só uma olhada no que falou o Jorge Andrade. Quanto à questão jurídica, nós temos o entendimento que o contrato dele termina após a janela, né? Após o encerramento da janela. Então, ele, no nosso entendimento, ele não pode ser registrado não poderia ser registrado pelo Bahia em função de não ser uma exceção à regra para poder ser registrado depois do final da janela, porque o contrato dele termina após o fim. Se terminasse antes do fim da janela, ele entraria dentro das exceções que poderiam se inscrever após o final da janela. Mas isso é uma questão que está sendo avaliada pelo departamento jurídico, foi feita uma consulta na CBF, a CBF está com todo o material assim, de consultas nosso, né? O Bahia também fez consultas, enfim, eles vão tomar uma decisão, espero que seja a melhor decisão possível, porque se eles abrirem a exceção, eles vão abrir a exceção para mais a teoria do Bahia, que o contrato dele foi feito antes da implementação da janela, né? Só que se a CBF abrir essa exceção, que não é caso de exceção, são mais de 1.200 atletas que estão nessa mesma condição, então não tem por que ter janela, né? E é uma situação também que pode complicar campeonatos futuros, enfim, é uma discussão muito grande, assim, sabe? O link para o podcast O Campo Fala vai estar aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo, tá, galera? Bom, pessoal, olha só. Olhando por este parâmetro aí do que falou o Jorge Andrade, realmente se existem outros 1.000 jogadores na mesma condição do Luciano Juba, se a CBF abre uma brecha para o Bahia, terá que abrir brecha também para os outros 1.000 casos que aí existem, segundo o executivo de futebol do Sport, né? E então, para que janela de transferência? Para que tudo isso, né? Não havia necessidade. Então, no entendimento do Sport, Luciano Juba não poderá jogar pela equipe do Bahia neste ano de 2023, tá? O Bahia alega que sim, porque tem uma brecha e tal. Enfim, tudo isso já foi muito discutido e a gente realmente só vai saber se Luciano Juba vai poder jogar ou não quando o jogador acabar o contrato dele com o Sport e tiver no Bahia já assinado um contrato de verdade. Porque por enquanto o Luciano Juba tem um pré-contrato esse que garante que, vamos fazer o seguinte, eu vou assinar aqui um pré-contrato com vocês, Bahia. Quando terminar o meu contrato com o Sport, eu não vou para nenhum outro clube, porque eu estou apalavrado com vocês assinando um pré-contrato. Então é a certeza que o Bahia tem que não vai perder o jogador nem para o Sport e nem para nenhum outro clube. Ou seja, não é um contrato em si feito ainda, mas é um pré-contrato e vale também como um acordo, digamos assim, formal, né? Não só de palavras, né? Como um acordo mesmo de verdade entre staff do atleta e o clube, no caso o Bahia, tá? Sendo assim, o Bahia está tranquilo sabendo que Luciano Juba, quando terminar o contrato dele com o Sport, não pode renovar o contrato com o Sport e nem muito menos assinar contrato com Vasco, Botafogo ou qualquer outra equipe. Se fizer isso, realmente teria que pagar uma multa ao Bahia, tá, galera? Mas olha só,
Se Luciano Juba, por acaso, puder jogar pelo Bahia este ano, é como o Jorge Andrade falou, vai ter que rever outros mil e poucos casos que estão aí com igual situação como tem o Luciano Juba com o Bahia, né? Então o negócio vai virar bagunça, tá, galera? Vai virar bagunça mesmo. Agora, se Luciano Juba realmente não puder jogar pelo Bahia este ano, tá de boa. Ele é jogador do Grupo City, pô. Então o Grupo City é que vai decidir, ó. Ou ele fica aqui treinando os próximos 4 meses no Bahia e a partir de janeiro segue a vida normal com uma nova temporada, ou vamos emprestá-lo para algum clube do futebol brasileiro. O Grupo City pode fazer isso, seja clubes de primeira divisão ou de segunda divisão, tá? Ou então o Grupo City pode emprestar o jogador ao Sport, nunca se sabe, né? Ele continua no Sport até dezembro e depois, em janeiro, vai para o Bahia, né? Só que aí tem o seguinte, se por acaso, eu não acredito nessa opção, tá? Sinceramente não acredito, mas se por acaso o Grupo City emprestar o jogador ao Sport, quem vai pagar o salário? O Grupo City pode dizer assim, ó, vocês continuam pagando o salário do jogador, mas neste momento o salário do jogador já não é 60 mil reais como vocês pagam, ele já é jogador nosso. Então o salário dele é, sei lá, vou dar um exemplo, 200 mil reais, 150 mil reais. E aí o Sport vai dizer se pode ou não pagar. Ou então o Bahia vai arcar metade do salário junto com o Sport para que o Sport tenha um jogador e o Bahia tenha um jogador em atividade com ritmo de jogo para chegar no próximo ano fininho para começar uma temporada nova com o Bahia. Ou então, galera, a situação mais plausível que eu vejo em termos de empréstimo é o Grupo City colocar o jogador em um time do Grupo City. Seja o Bolivar, o time lá da Austrália, o time dos Estados Unidos, colocar para fazer uma intertemporada no Manchester City. Não sei, galera. Emprestar para algum clube pequeno de Portugal, como o Kaique, por exemplo. O Kaique é um jogador do Grupo City, um jogador do Manchester City, que estava emprestado ao Paços de Ferreira, e o Grupo City tirou o jogador do Paços de Ferreira e levou para o Bahia. Então a mesma coisa pode acontecer com o Luciano Juba, né? Porque afinal de contas, a temporada 2023 e 2024 começa agora em agosto na Europa, não é? Então o Luciano Juba pode ser emprestado por um Vizela da vida, um Paços de Ferreira, um Arouca, sei lá, qualquer outro time pequeno de Portugal, um exemplo, continua jogando e no meio do ano, no caso, no meio da temporada lá na Europa, começo do ano nosso em janeiro, ele volta e começa a sua caminhada no Bahia, né? O que pode acontecer. O jogador parado ele não vai ficar, tá, galera? Ele não vai ficar parado, né? Porque eu não acredito que o Grupo City deixaria o jogador apenas treinando no Bahia. O cara vai perder ritmo de jogo, vai ser mais complicado. Melhor emprestar para algum outro lado e Luciano Juba segue a vida dele, né? Claro, eu citei aqui o exemplo de que o Grupo City Bahia poderia emprestar o jogador ao Sport, porque são, digamos assim, possibilidades que podem acontecer, mas eu não acredito. Realmente eu não acredito. Se eu tivesse sido Luciano Juba, sabendo deste problema todo que pode acontecer, porque sim, o jogador, os empresários, o Bahia, todo mundo sabe que o Luciano Juba corre o risco de jogar ou não jogar pelo time a partir de setembro, né? Então já teria um plano B. O próprio jogador poderia ter dito, ó, tudo bem, fazemos o seguinte, eu já estou habituado aqui ao esporte, eu sou daqui, da casa. Vamos fazer assim, eu sou jogador de vocês, mas me empresta para os caras e eu continuo terminando aqui a Série B e quem sabe a gente é campeão e eu chego mais valorizado ainda em janeiro para vocês. Mas claro, isso é a minha visão de torcedor do esporte que gostaria que Luciano Juba ficasse até dezembro, pelo menos, tá? Mas eu também, galera, entendo que se Luciano Juba não puder ficar, é um direito do Bahia. A partir de setembro o jogador é do Bahia, então se o Bahia não quiser emprestar o jogador para o esporte, não empresta. Isso é futebol. Eu aqui, na minha cabeça, já estou psicologicamente, digamos assim, satisfeito se a decisão for o Luciano Juba sair do esporte. Beleza, saiu, segue o barco, velho. Segue o barco e a gente vai ter que continuar esse caminho para voltar para a Série A sem o Luciano Juba. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Simples. E o Bahia aí logo vê o que pode fazer com o jogador. Claro, se o Bahia ganhar essa queda de braço jurídica e a CBF liberar o jogador para que o Bahia utilize o jogador na Série A do Campeonato Brasileiro, é óbvio que o Grupo City Bahia vão utilizar o jogador na Série A, até porque o Bahia está precisando de boas peças, né? Ontem, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, teve uma falta já no finalzinho do jogo, na entrada da área, que o Everaldo bateu essa falta, né? Inclusive o goleiro do Bahia encaixou a bola, foi um chute forte de Everaldo. Mas eu fiquei pensando, puta, olha Luciano Juba aí nessa falta, cara. O Luciano Juba se consagraria. Enfim, deixa aqui teu comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal.
Tchau, galera.